Olá, colegas. Bom dia. Conforme nós prometemos, nós iremos responder às perguntas que foram formuladas por você, internauta, ao Banco Itaú. Mas, infelizmente, as perguntas não chegaram a tempo aqui. Nós vamos responder para quem perguntou. Eu vou comentar aqui quem mandou as perguntas, porque são perguntas super interessantes. Nós vamos responder diretamente ao internauta que perguntou via e-mail, quando o Banco Itaú nos enviar a resposta. Mas nós vamos tecer esses comentários durante os próximos programas, porque são perguntas super interessantes que vale a pena a gente estar comentando aqui a respeito da sua pergunta, internauta que fez ao Banco Itaú. Só lembrando que este programa ele está sendo transmitido, mas ele foi gravado. Vocês podem mandar as perguntas, porque durante os próximos programas nós vamos estar respondendo ao vivo a você, internauta. E só lembrando que na próxima sexta-feira estará aqui o Dr. Mauro Rocha. Ele é o coordenador jurídico da CIOP, da Caixa Econômica Federal. É ele que cuida de todos os analistas dos dossiês, dos processos, quando é financiado pela carta FGTS, e também existe a utilização do fundo de garantia. É uma pessoa que nós devemos explorar bastante. Por quê? Porque toda essa parte jurídica são esses analistas, sob a coordenação do Dr. Mauro Rocha, que comanda esta parte no estado de São Paulo. Então, somente para a gente citar aqui, tem algumas perguntas que eu já vou responder, porque no dia da entrevista do Dr. Luiz Antônio França, ele já havia comentado. Então, dá para mim, obviamente, responder aqui. Mas tem umas perguntas interessantes de colegas que nos fizeram ao Banco Itaú, que eu vou, inclusive, citar, e a resposta, conforme eu já falei, nós vamos mandar via e-mail para o internauta que solicitou a pergunta e comentar essas perguntas também nos outros programas, porque ela é muito interessante. Então, eu queria aqui citar aqui a Priscila Costa, ela é aqui da cidade de São Paulo. Ela pergunta assim: o imóvel a ser financiado passa pelo crivo da engenharia? Cite alguns exemplos que os avaliadores do Banco Itaú não aprovam. Então, essa é uma pergunta que nós não fizemos ao França. Nós vamos, então, deixar essa pergunta para a próxima oportunidade. A Priscila vai receber via e-mail quando o banco nos mandar. É que o pessoal do crédito imobiliário tiveram um problema e não conseguiram responder todas as perguntas formuladas por você, internauta, ao Banco Itaú. Nós temos também aqui o nosso colega lá de Araçatuba, o Isaías Bittencourt. Ele perguntou o seguinte: qual é o prazo médio de deliberação do contrato de financiamento para a assinatura das partes? Inclusive, na entrevista do Dr. França, ele já havia respondido: estando com toda a documentação correta, o Banco Itaú 2 semanas para assinar o contrato que tem a força de escritura, não é? Temos aqui, ok? Aí, Isaías, então, está aí a sua resposta. Nós temos aqui a nossa colega Renata Marcão Leister, lá de Campinas. Ela perguntou aqui para o Banco Itaú: quando um vendedor tem problema de ação judicial, de cobrança de crediário, deve ser coisas pequenas, conta de telefone celular não paga, etc. Aquelas contas pequenas, né? Ela pergunta: o banco analisa o risco da garantia ou reprova literalmente a liberação do crédito nesse imóvel que o vendedor tem esse tipo de problema? Vamos aguardar a resposta do Banco Itaú, mas falando da Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica ela analisa sim a garantia do risco. E não havendo risco nessa garantia, certamente eles vão aceitar financiar esse imóvel, mesmo o vendedor tendo esses pequenos entraves aí no cadastro dele, ok? Vamos aqui à pergunta do Luiz Antônio Pessini, lá de Rio Claro. Por acaso o Pessini é nosso delegado regional de Rio Claro. A pergunta dele vem aqui: o Banco Itaú é rígido na questão da aprovação de financiamento imobiliário? Por exemplo, um proponente teve um problema com devolução de cheque, porém já sanado. O banco caracteriza como mal pagador, restringe o crédito? Olha, vamos aguardar, Pessini, a resposta do banco, mas normalmente, se ele resolver o problema dele, normalmente, qualquer banco libera esse crédito para o cliente. Não vejo problema, mas
vamos aguardar a resposta do Banco Itaú e nós vamos repassar por e-mail e tecer esse comentário durante os outros programas. Temos aqui a pergunta do Alexander Ramos, lá da cidade da Praia Grande. A pergunta dele é: por que o Banco Itaú não cria um nicho especial para a área imobiliária dentro das agências, ou pelo menos em algumas cidades do litoral? Sinto que o banco tem o produto, mas continua distante dos corretores e clientes. Então, eu tive uma reunião, Alexandre, juntamente com o nobre presidente José Augusto Viana, com o Dr. França, para falar de uma parceria que o Banco Itaú quer fazer com o Cresce, para ajudar bastante os colegas corretores de imóveis de todo o estado de São Paulo e todo o Brasil. E houve um pequeno comentário sobre essa questão, né, de agência. Nas agências, poucos funcionários dominam de fato o crédito imobiliário, né? Mas eles têm umas pessoas, eles têm uma equipe formada que dá esse apoio a todos os corretores de imóveis, dá um apoio total para os corretores de imóveis, isso inclusive é em função de que nós queremos fazer a parceria com o Banco Itaú, mas está sendo analisada a questão da legislação, porque o Cresce é uma autarquia pública federal de fiscalização. Nem todos os convênios que vão beneficiar, inclusive, sob numerário, o corretor de imóvel, não podemos fazer aleatoriamente. Então, isso tem que passar pelo crivo do jurídico do Cresce e também vai passar pelo crivo do jurídico do Banco Itaú. E chegando-se a uma conclusão e dando tudo certo, é óbvio que nós vamos fazer esta parceria. Então, o Banco Itaú, nessa questão de agência, pouco eles sabem, mas, falando com o gerente vai te dar a taxa de juros. Mas existe um núcleo central de pessoas especializadas que dão todo o apoio ao corretor de imóveis. Inclusive, eles andam com um aparelho pequenininho no bolso que eles resolvem os problemas na hora. Isso é o que o Banco Itaú tem feito aí de inovação no mercado imobiliário. Ok, Alexandre? Temos aqui o Aparecido Isidoro. Ele não diz aqui de onde é que ele é, mas a pergunta dele vem aqui. Corretor deve ir à agência bancária da sua cidade para fazer uma parceria? Atenciosamente, Aparecido Isidoro. Não. Essa parceria é o que acabei de comentar, o Isidoro, né? O Cresce, nós estamos analisando juridicamente para que o Cresce seja o quê? O guarda-chuva dos corretores de imóveis. Por quê? Porque não há como fazer parceria com nenhum banco, seja o banco privado ou público, como pessoa física. O corretor, na pessoa física, como um profissional liberal. Apenas as jurídicas, aquelas que mantêm o CNPJ. Então, o Cresce sendo guarda-chuva, aí sim, vai beneficiar também os corretores na pessoa física, ok? Isidoro. Então, vamos ver aqui agora uma outra pergunta aqui do Alessandro Vieira. Ele diz assim: que suporte posso ter como imobiliária, além do crédito imobiliário, que muitas vezes é lento, e não temos uma segunda opção a recorrer dentro do próprio Itaú? Então, isto, viu, o Alessandro, é o que o Banco Itaú vem trabalhando bastante fortemente. É diminuir o prazo de financiamento. Por isso que eles criaram essa equipe, para dar um reforço a todas as imobiliárias e corretores de imóveis no estado de São Paulo e em todo o Brasil. Eles têm uma equipe formada, especialista em crédito imobiliário, para resolver todas as questões. Isso já dito pelo próprio diretor nacional de crédito imobiliário, Dr. França, que, estando toda a documentação regular do vendedor e do comprador e do imóvel, então é 2 semanas. Eles vêm trabalhando muito forte nisso, porque eles sabem que um dos grandes entraves em todos os bancos é o problema da liberação dessa verba com urgência, porque o vendedor precisa desse dinheiro. Então, o Banco Itaú está trabalhando muito fortemente em cima disso, ok? Alexandre Vieira, obrigado pela sua pergunta aí. Vamos lá. Nós temos aqui uma outra pergunta, deixa eu ver aqui. Aqui, ó, do próprio Alexandre. Qual estudo o Banco Itaú está fazendo? A avaliação dos imóveis hoje, minha imobiliária, que chegou a 15 dias para obter a mesma. Segundo o França, vamos deixar ele responder, mas pelo que eu entendi, essas avaliações são num prazo muito curto. Chegando-se rapidamente toda a documentação para que o engenheiro possa ir lá fazer a avaliação, segundo ele,
é bem rápido, mas vamos aguardar o próprio banco responder. Nós vamos te encaminhar o e-mail e depois nós falamos com os demais internautas sobre essa sua segunda questão. Ok, Alexandre? Vamos lá. O Pedro, cadê aqui? Aqui não tem. Plácido Mazão Filho, lá de Sorocaba. Ele fez a pergunta: gostaria de saber se é permitido apenas um crédito imobiliário, financiamento para cada cliente. Esta pergunta nós vamos deixar para o Banco Itaú responder. Então, o Plácido, vamos encaminhar a resposta do Banco Itaú no seu e-mail, depois nós vamos comentar essa sua pergunta para os demais internautas nas próximas edições do programa Cresce Esclarece. Temos aqui também uma pergunta do Hélio Celeste Ferreira. Hélio. Qual é o critério que o Banco Itaú adotará para os novos correspondentes Itaú? Qual é o percentual nas vendas? Quando o banco começará a adotar isso? O Banco Itaú, por enquanto, ele é lá de São Caetano do Sul. O Banco Itaú não tem correspondente bancário. Eles criaram, sim, essa equipe para dar o suporte a todos os corretores imobiliários do próprio banco, são funcionários do banco, que ficam visitando os corretores e imobiliárias quando se precisa, quando se solicita, e eles respondem, resolvem o problema na hora ali com o corretor, se o cliente estiver também com o cliente, ok? O Banco Itaú ainda não tem esta questão de correspondente bancário. Já que eu falei na parceria e que precisaria passar no crivo do jurídico, então seria o quê? O Banco Itaú, se você, colega corretor de imóveis, levar um crédito imobiliário para o banco, existe uma remuneração. Só que eles não remuneram pessoa física. Por isso que teria que entrar como guarda-chuva o CRES São Paulo. Mas o CRES São Paulo, para entrar, precisamos ver a legislação. Já está sendo vista essa questão da legislação, não só pelo jurídico do Conselho do CRES, como também do Banco Itaú. Se isso for viável, então o CRES será esse guarda-chuva aí de todos os corretores de imóveis, né? Nós temos aqui uma pergunta que foi feita pela nossa colega Elaine Branco, ela esteve aqui no dia 1º, na última sexta-feira, e a pergunta que ela fez foi sobre crédito imobiliário. Gilberto comentou que encaminharia outras perguntas ao França do Banco Itaú, que serão respondidas no dia 8/5. Gostaria que consultasse o Itaú sobre a existência de algum relacionamento com os corretores, similar ao da Caixa Econômica Federal, que se chama correspondente bancário, né? Firma um contrato com a pessoa jurídica, remunera conforme o valor de financiamento, do financiamento. Então, esse relacionamento, Elaine, o Banco Itaú, por enquanto, não tem. É a questão do correspondente bancário. Eu sei que a Caixa tem, Bradesco tem, o Banco do Brasil tem, mas o Banco Itaú ainda não tem. Uma outra pergunta aqui é do nosso colega André Alencar. A pergunta dele, não diz aqui a cidade, né, deve ser de São Paulo, o CRES dele é 92246. O André Alencar pergunta: é vantagem mudar o meu financiamento atual para outro hoje? Quais procedimentos? Vale a pena propor redução de juros ao meu banco atual? As perguntas acima são para um caso em que o financiamento está em dia. Colega André, vou aguardar também o Banco Itaú responder essa sua pergunta para te encaminhar via e-mail, depois tecer comentário em outros programas. Mas uma coisa é certa: uma vez assinado um contrato com qualquer agente financeiro, ali já é estipulado a taxa de juros, né? Não há como baixar essa taxa de juros, porque ela já está firmado em contrato, ok? Não há como. Vamos ver o que o Banco Itaú fala sobre esta questão. Então, meus colegas, é muito importante a gente estar muito atento nessa questão de crédito imobiliário. Só para a gente dar uma relembrada, quando eu disse assim, normalmente o cliente, quando nos procura, ele quer um imóvel de um X valor. Se a gente for trabalhar sobre aquele valor, às vezes fica difícil, porque tudo que a gente mostra não é do gosto dele. Então, é o momento da gente, como entendedor de crédito imobiliário, mostrar que pelo sistema SAC, mostrar que hoje vale a pena fazer um financiamento, é vender um imóvel de um valor maior e satisfazer melhor a vontade do nosso comprador.
Porque senão ele é uma pessoa que vai ficar procurando imóvel e ele não vai conseguir achar. Então temos que ser bastante realista para o nosso cliente, né? Orientar. Nós somos, além de corretor de imóveis, como corretor de imóveis, nós somos um grande orientador. Então aquilo que às vezes que ele tem em mente custa um pouco mais caro no mercado imobiliário. Faz parte do jogo. A gente sempre quer comprar coisas, vamos dizer, melhor, né, com menos. Isso faz parte do jogo. Não é só os nossos clientes, nós também queremos comprar um carro bom por um menor preço, né? Quando a gente quer vender o nosso carro, a gente quer vender o nosso carro por um valor maior, às vezes até do que ele vale no mercado imobiliário, no mercado de automóvel, né? Porque o nosso carro está bem conservado, mas o mercado não paga, não é? Então a gente tem que sempre cair na realidade, e esta realidade é que nós precisamos mostrar para os nossos clientes. E é muito interessante essa questão de pessoa jurídica, porque tem algo de diferente na documentação. Quando entra a pessoa jurídica, os documentos são outros, né? Não é como pessoa física, SIC, RG, aí entra contrato social, entra quem assina, entra se tem procuração, se não tem procuração, entra a questão de CND, fundo de garantia. Então isso aí a gente, na próxima oportunidade, a gente vai tecer melhor. Eu já com os slides prontinho, bonitinho, e a gente pode comentar melhor para que o colega possa, quando vier alguém vender um imóvel, e esse imóvel tem como proprietário a pessoa jurídica, então o colega já sabe qual é o caminho a tomar, né? E nessa mesma data, nós vamos falar também do comprador, porque existe muitas dúvidas, quantos olerite, quantos não olerite. Quando fala em olerite, existe férias, existe 13º, tem empresa que paga 14º, aí existe comissão ali. Como é que se resolve isso? Como é que fazemos essa leitura? Como é que o banco analisa esse valor de remuneração desse proponente para poder liberar o valor do crédito para essa pessoa, né? Então, tudo isso nós vamos discutir, não é só bastar RG e CPF, tem outras coisas também que é bem diferente. Por exemplo, o próprio presidente Augusto Viana Neto, ele me ligou, ontem à noite ele me ligou perguntando para mim que um amigo dele queria fazer um financiamento de R$300 mil, qual era o valor da renda, e ele era um profissional liberal. Ele, como profissional liberal, se ele não tiver uma condição, por exemplo, de imposto de renda, carnê-leão ou coisa parecida, tem o DECORE, hoje se usa o DECORE, não é isso? Porque não basta só a declaração do contador, basta comprovar uma movimentação numa conta bancária, preferencialmente se for naquele próprio agente financeiro. Por quê? O cliente, quando tem um relacionamento com o agente financeiro, fica muito mais fácil o agente financeiro analisar o crédito desse seu cliente. Porque, às vezes, ele é um cliente por muito tempo, e nesse período de 10 anos, 5 anos, 20 anos, ele sempre foi um bom cliente. É óbvio que o banco vai saber que ele é um bom correntista, ele é um bom cliente, e o banco não vai fazer muita objeção para liberar um certo crédito para esse cliente, porque ele já tem um histórico nesse banco. Então, tendo um relacionamento, sempre fica mais fácil. Mas não tendo no banco, o que os bancos vão pedir? Eles vão pedir um extrato consolidado, pelo menos dos 3 últimos meses, desse interessado proponente comprador que é esse crédito. Para quê? Para que eles possam analisar, apurar uma renda. Apurando essa renda, eles vão analisar qual é o valor do crédito que ele vai dar para esse cliente, tá certo? Então, tudo isso faz parte do jogo. Hoje não tem aquela que é só o lerite, só imposto de renda. Os bancos hoje não querem perder o cliente, né? Eles querem, sim, tentar fazer o melhor possível para o cliente. Quanto, vamos dizer, melhor o cliente, conforme nós já falamos, o França falou aqui, no caso do Banco Itaú, quanto menor o risco o cliente oferecer ao banco para tomar esse dinheiro emprestado para comprar o seu imóvel, trocar o seu imóvel, menor é a taxa de juros. Então, isso é uma elasticidade que o Banco Itaú oferece, é diferente de alguns bancos que têm lá a sua tabela, e aquela tabela é respeitada independentemente do tipo de cliente, da capacidade de endividamento ou não. Se o cliente é bom, se não é muito bom, então não se faz muito essa análise. É uma tabela, se cumpre essa tabela. O Banco Itaú está vindo com essa inovação aí um pouco diferente, né? Que eu acho que é bom, né? Como um banco também do mercado, quanto mais concorrência no mercado de imobiliário, vai melhorando cada vez mais essa questão de taxa de juros. A competitividade é grande e o banco que conquistar, vamos dizer, uma taxa de juros melhor, facilitar mais para o interessado, é aquele que, obviamente, vai estar levando o maior número de crédito imobiliário. Por muitas vezes tem cliente que não é só questão de taxa de juros, às vezes ele prefere pagar uma taxa de juros até maior, mas a burocracia é bem menor, é bem mais simples, então ele até acaba fazendo com aquele banco, porque a burocracia
foi simples, assina-se o contrato mais rápido, sem muitos lenga-lengas, não é? Então, tudo isso é que os bancos hoje estão analisando e entrando no mercado fortemente aí. E o banco é obrigado a entrar no mercado porque eles precisam ter cédulas hipotecárias, como nós já comentamos, uma das primeiras edições aqui da questão de crédito imobiliário. Nós falamos de cédulas hipotecárias. Todo banco tem captação de poupança, ele tem a obrigação de repassar esta captação de poupança, né, parte dela, porque isso é lei, no mercado imobiliário para as pessoas usufruírem desse crédito e comprar a sua moradia própria, ok, meus colegas? Então, eu acho que nós podemos encerrar por aqui, só lembrando que teremos na próxima sexta-feira, doutor Mauro Rocha. Na sexta-feira, em seguida, nós vamos ter o HSBC e, posteriormente, o Banco do Brasil. Pelo menos são esses que já estão agendados as datas. Por enquanto, não tem outro banco. Nem o Banco Santander ainda não agendou, nem o Banco Bradesco, ok? Mas vamos dando essas dicas sobre crédito imobiliário para deixar você bem a par sobre essa questão de crédito imobiliário, linha de crédito para o seu cliente. Porque 90% dos clientes, quando nos procuram, quer usar um crédito imobiliário ou usar o seu fundo de garantia. Nós, corretores, estamos preparados para responder ao cliente. É óbvio que a confiança do cliente em relação ao profissional que o atende e explica tudo direitinho, ele vai dizer, ele estará mostrando que ele é um corretor de imóvel, um profissional, né, a par, atento a todas as mudanças na questão de crédito imobiliário e orienta o cliente corretamente. Esse cliente vai confiar e vai fazer um negócio com você, corretor, que demonstrou capacidade e profissionalismo a ele. Ok, minha gente? Então, a todos vocês, até a próxima sexta-feira com o doutor Mauro Rocha. Tenham aí um bom final de semana, né? E nos acompanhem dessa carona na próxima sexta-feira e já vão formulando perguntas sobre a questão de fundo de garantia e da carta de crédito FGTS, ok? Porque o Mauro Rocha é o homem certinho para poder responder e orientar todos nós até na montagem do dossiê, para que ele não venha com exigência, tá bom? Então, bom dia a todos vocês, um bom final de semana e até a próxima sexta-feira. Tchau!